Graças a Deus. Coisa boa estar entre vocês. Recuar aí uns 40 anos e lembrar do tempo do pleno vigor. Embora a Bíblia diga que os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Estou contando com esse renovo, viu? Nessa fase de vovô, preciso que o Senhor renove minhas forças. Mas, amados, estava pensando sobre o que poderia ser útil a vocês. O Jaceman me compartilhou sobre a carga específica e a pergunta que está aí estampada na camisa de vocês: para qual eternidade você irá? Mas me deixou com alguma liberdade para variar no tema. Eu estava pensando no valor que as nossas decisões têm para determinar o nosso futuro, seja o futuro eterno, seja o futuro temporal, secular. Se vocês recuarem um pouco mais na própria história de vocês, ou simplesmente olharem as crianças pequenas que existem aqui entre vocês, vocês podem notar o seguinte: quanto menor somos, mais novos, menos poder de decisão nós temos e menos escolhas podem fazer. Qual de vocês escolheu o nome que tem? Papai e mamãe não consultou vocês, não lhes perguntou se vocês iriam se agradar ou não. Por exemplo, se meu pai se atrevesse a me perguntar se eu queria me chamar Evangelvaldo, eu falaria com um dia de nascido, não! Mas ele não me perguntou e eu sou Evangelvaldo até hoje, com 56 anos. Nós nascemos incapazes de decidir. Nós não temos recursos nem para discernir o que é melhor, não temos força para caminhar por um caminho que porventura pudéssemos escolher, não temos autonomia, não temos conhecimento, não temos liberdade. Por muito tempo em nossa vida nós somos conduzidos. Quando falo aos pais, eu lhes digo que aos pais foi dado a graça e a bênção de serem os primeiros a fazerem algum depósito na vida dos filhos, porque os filhos são como uma mala vazia. Esse exemplo da mala eu uso há 30 anos, hoje talvez devesse usar um computador virgem aí, né? Mas eu gosto da mala. É uma mala vazia, onde toda e qualquer bagagem é bem-vinda. O bebê não elege o que ele vai ouvir. A criança pequena não escolhe o que vai ver, nem o que vai tocar, e muito menos quem vai tocar nele. Então aos pais lhes é dado a graça e o privilégio de ser os primeiros a fazer algum depósito nessa mala vazia, botar a primeira bagagem. Com o passar do tempo, muitas mãos vão tocar na vida daquele bebê. Muitas mãos tocaram em minha vida, muitas mãos tocaram na vida de vocês. Eu fui influenciado por muitas pessoas, vocês são influenciados por muitas pessoas. Não existe ninguém que seja original 100%. Nós somos influenciados pelo ambiente onde estamos vivendo, por aquilo que ouvimos, que vemos, tocamos, pelas coisas que acontecem em nosso entorno. E por muitos anos não nos é dado o poder de decidir. E com frequência os filhos costumam culpar os pais por alguns desacertos seus, por algumas infelicidades suas. Mas à medida que vamos crescendo, nós vamos ganhando o poder de decidir.
nós vamos ganhando autonomia, liberdade, adquirimos discernimento, conhecimento, informação, nos tornamos mais robustos fisicamente, adquirimos algum valor financeiro, enfim, uma série de fatores vão nos capacitando para decidir nossos caminhos. À medida que vamos decidindo, é muito importante entendermos que nos tornamos responsáveis por nossas decisões. Uma marca muito comum no ser humano é responsabilizar outro. Isso está inerente ao ser humano, é inerente ao ser humano, está inserido em nossa natureza. Lembremos lá do Éden, quando Deus perguntou para Adão, você se lembra qual foi a resposta dele? A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa não é minha. Quem mandou você me dar a mulher errada? Oh Deus, você me deu uma mulher complicada e ela me enganou, a culpa é dela, aliás, a culpa é sua. Isso de escapar à responsabilidade por suas decisões, estou complicando a sua vida aí, né, amigão? Estou me movendo, estou lhe complicando a vida aí, né? Eu vou ficar paradinho aqui para lhe facilitar. Não me deram muita corda mesmo? Então nós somos tendenciosos a responsabilizar outros, mas a Bíblia diz assim: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos pecados do seu tio ou do seu pai. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Nós temos dispositivos na nossa alma que se opõem a isto. O que a psicanálise, em grande medida, tenta fazer é tentar demonstrar que o homem é naturalmente bom. Os psicólogos se esforçam para convencer seus clientes que o ser humano é naturalmente bom. E se ele começa a fazer coisas mais, a culpa não é dele. Aqui eu estou fazendo um resumo bem grosseiro, viu? A culpa não é dele. A culpa é de alguém. Alguém errou com ele. Alguém não lhe tratou como convinha tratar. Pode ser o papagaio do vizinho, mas alguém errou com você. A culpa não é sua. Deus vem no caminho inverso. Deus vem dizendo assim: todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. Todos se perderam e juntamente se tornaram imprestáveis. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Espírito Santo tem muito trabalho para convencer o homem do pecado, porque nós nos recusamos a aceitar que somos maus. Por quê? Nós não queremos ser responsáveis por isto. Mas, amados, essa é a equação que não tem outra forma de solucionar. Nós precisamos entender que toda e qualquer decisão que nós tomamos é nossa única e exclusiva responsabilidade. Influência não é obrigação. Ninguém te impõe a decisão. Jesus, sabendo disso, falou aos seus discípulos: se alguém não estiver disposto a perder a própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque poderia chegar o momento de um dos seus discípulos ser ameaçado de morte ou negar a fé, e ele ter que manter a sua fé e morrer. Isso faz parte do seguir a Jesus.
não podemos escapar desse princípio espiritual. O que o homem semear, isso também ceifará. Você não pode plantar espinho e colher tomates. Se você plantou espinho, você vai colher espinhos. As crianças precisam aprender isso desde muito cedo. E uma das formas de ensinar a criança a saber disso, não sei o que vocês pensam do assunto, mas são as boas palmadas, coisa proibida desse Brasil hoje, mas praticada na casa dos santos. Por que eu estou tomando essa ramificação, irmãos? Eu queria selecionar algumas histórias bíblicas que mostram como uma decisão de alguém transtornou a sua vida e outra decisão de alguém trouxe glória à sua vida. E como Deus não nos poupa das consequências de nossas decisões. Me lembro de muitos anos atrás, um irmão meu que já está no Senhor conversava com um rapaz aidético, recém-convertido, e tinha muita gente tentando consolar aquele rapaz e prometendo-lhe que Deus poderia curá-lo, etc e tal. Meu irmão disse: Adson, você levou uma vida promíscua, você se envolveu em um monte de pecado esquisito e você adquiriu essa doença. Meu irmão, que bom que Jesus te encontrou. Que bom que você faz parte da família eterna. Que bom que você agora tem a vida eterna, que a morte não poderá mais ser o teu fim. Você tem a vida eterna. Mas você deve entender que isso é um fruto que você está colhendo, e você vai morrer desse negócio. É ser frio ou ser claro? Um consolo não pode envolver inverdades. O consolo verdadeiro precisa ser pleno de verdade. E o consolo para aquele moço era saber que ele pertencia a Cristo e que um dia nos encontraríamos na glória. Mas ele morreria daquela enfermidade. E já estava inclusive em um momento muito drástico. Mas enfim, eu quero deixar bem assentado na consciência de vocês que não se iludam. Se vocês escolhem andar por esse caminho da direita, vocês terão os frutos dessa decisão. Se vocês escolhem andar por esse caminho da esquerda, vocês terão os frutos dessa decisão. E não existe mágica que reverta isso. A humanidade vive tragédias terríveis por decisões que homens tomaram. Muitas pessoas vivem dramas terríveis por decisões que tomaram muitos anos atrás. Eu vou começar com duas histórias negativas, uma feminina e uma masculina, e depois trazer duas histórias positivas, melhor, 3 histórias positivas para dar botar um 3-2, né? 2 masculinas e uma feminina. Por favor, abram suas Bíblias em 2 Samuel 13, verso 1. Não sei se vocês conhecem bem a história. Davi, rei de Israel, ele tinha algumas esposas e ele teve filhos com essas esposas. Então os seus filhos eram todos irmãos por parte de pai, como se diz, mas nem todos eram irmãos por parte de mãe. Davi tinha 2 filhos com a mesma mulher, Diná e Absalão, eram filhos da mesma mãe.
Ele tinha outros filhos com outras mulheres, entre eles estava Amnon. E Amnon se apaixonou por uma das suas irmãs. Só para lembrar que o homem é mau, viu? O infeliz se apaixonou por sua própria irmã. Aí está escrito assim, bom, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 3, até o verso 4. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Eu queria chamar a atenção dos varões, homens, para os amigos que vocês têm na igreja e fora dela. Esse Jonadab era primo de Amnon e de Absalão, era filho de um irmão de Davi, mas era um mau primo, era um homem sagaz, era um homem esperto, no sentido negativo da palavra, malicioso, inescrupuloso, e para ser amigão do primo, ele estava se lixando para a sorte da prima. Ele queria estar bem com o seu amigo Amnon, e ele deu um conselho para Amnon, disse assim: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. O sujeito nem disse: ama Tamar, minha irmã. Ama Tamar, irmã de meu irmão. Olha o sofisma para cortar, para aliviar a miséria que ele queria fazer. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar-me 2 bolos na minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a sertanha, virou bolo diante dele, porém se recusou ele a comer. Disse Amnon: fazei retirar todos a minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, seja, no quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e levou Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Esse infeliz violentou a própria irmã, debaixo de conselho de um amigo que queria ter a barra limpa com o filho do rei, queria os favores do príncipe. E que importa as consequências para a vida do outro? A quem damos ouvidos nas decisões morais que temos que tomar em nossa vida? A paixão justifica decisões loucas? Paulo adverte a Timóteo: foge das paixões da mocidade.
Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 17 anos, não era convertido ainda, e perdi um irmão meu, um irmão muito querido. Ele era 1 ano mais velho do que eu. Ele tinha uma namorada, morreu, ela ficou aí. Nós éramos muito amigos, eu e essa namorada dele. Depois que ele morreu, essa amizade foi crescendo, a coisa foi rendendo. E como se diz hoje por aí, pintou um clima. Sabe o que eu pensei? Essa moça iria se casar com meu irmão, eu não posso tocar nela. Por mais atraente que ela me fosse, foi a namorada de meu irmão. Há valores, amados, que se perderam hoje em dia. Há valores de nobreza, de dignidade que devem marcar a vida de um homem e que se perdeu. Eu olho para muitos jovens e me dá um desespero. Faz parte da índole feminina, natural, querer ser nobre, querer ser digno, querer ser herói no sentido positivo. Os homens hoje não querem mais ser herói, parece coisa do passado. Que pena que os varões não sejam mais desafiados a serem heróis, fazendo o bem, enfrentando o mal, dizendo não, protegendo as mulheres que não querem mais ser protegidas, inclusive se sentem ofendidas quando se lhe faz algum ato de cavalheirismo. Os homens estão perdendo um elemento mais, como é que eu digo isso? Uma coisa que é mais elementar na natureza masculina. Colocar o peito na frente da lança para proteger alguém. Gastar-se, sofrer para proteger. Por isso Deus fez o homem forte. Também por isso. Há uma mistura nos papéis hoje. Papel de homem e de mulher está misturado. Há um negócio de unissex. Eu me desespero quando eu chego na loja, vou atrás de uma calça, é unissex. Que unissex, moça? Eu sou macho, tem roupa de macho aí não? E conversa de unissex. Eu não quero roupa unissex. Eu não quero nada parecido com mulher para mim, porque eu sou homem. E a mulher não deve querer parecer como homem, porque é mulher. Deus os fez homem e mulher, não fez o meio termo. Homem é varonil, é másculo. Se está perdendo essa característica. Homem não tem que estar com o sangue tem que dar na canela, o cara tem que estar ali, se tremendo, mas está ali. Homem é pedaço de chão, é lasca de barro, tem que aguentar sol e chuva sem mimimi. Vou te contar uma história que eu gosto de contar. Meu pai era delegado de polícia. Na época ele tinha 9 filhos, eu não era nascido ainda. Nós éramos 15, viu, irmãos? Mas foram 2 casamentos. Ele ficou viúvo com 8 filhos, casou-se de novo, teve mais 7. E armaram lá uma arapuca para ele, um inimigo político lá contratou um pistoleiro para matá-lo. Sertão da Bahia, que era Velho Oeste naquele tempo, viu? E o único soldado da cidade, quando soube, fugiu. Ele ficou sozinho. Foi lá, desarmou a arapuca, prendeu o cara, etc., resolveu o problema. O soldado procurou depois e disse: tenente, o senhor não tem medo não? Ele disse: eu tenho sim. E por que o senhor foi? Porque eu tenho vergonha também. Gente, homem tem vergonha de correr. Não corre não. Enfrenta. Aquele delegado tinha 9 filhos, mas ele era lei. Se perdeu esse ingrediente. Os homens não são desafiados a serem corajosos. Aminon não era um homem, era um macho. Há uma diferença enorme entre ser homem e ser macho.
Uma vez no trabalho, eu trabalhava de turno no polo petroquímico e os colegas estavam contando suas aventuras extraconjugais, das mulheres que eles tinham fora do casamento, e riam, e eu conhecia algumas das esposas daqueles homens, e viraram a conversa para o meu lado. E o seu irmão, como é que é? Eu disse, rapaz, me deixe fora disso. Não, 2 da manhã, uma sala de controle, sem ninguém, só uma penca de macho falando bobagem. Eu disse assim, rapaz, é o seguinte, várias fêmeas qualquer rato pode ter, qualquer cachorro, cachorro frisava bem, qualquer cachorro pode ter 2 fêmeas. Ter uma só é coisa de homem, e eu sou homem. Se você quer ser cachorro, o problema é seu. Há uma diferença enorme em ser macho e ser homem. Aminon não era homem, era um macho da espécie humana, um sem vergonha, sem caráter, dominado por suas paixões. Os discípulos de Jesus precisam ser desafiados a serem homens como Cristo foi. Sentir angústia até a morte e não voltar atrás, suar gotas de sangue, mas não desistir. Essa decisão de Aminon de buscar conselho com um inescrupuloso chamado Jonadab gerou uma tragédia sem tamanho, porque essa história, amados, não terminou aqui. Absalão, quando soube que a sua irmã tinha sido violentada, ele disse: que ele está pensando? Que minha irmã é uma prostituta? Deixa ele para lá, deixa ele esperar. Davi não fez nada com Aminon. Aminon era para ser apedrejado e o rei não fez nada. Um dia Absalão deu uma festa, convidou todos os seus irmãos, e no meio da festa, no banquete, ele ordenou aos seus servos que cortasse o pescoço de Aminon e degolaram Aminon ali na mesa. Aí Davi quis matar Absalão, aí Absalão fugiu, depois Absalão volta, depois Absalão quer tomar o trono de Davi. Vocês percebem toda a tragédia que tomou conta daquela família, porque um jovem resolveu dar ouvidos a um safado? A quem você dá ouvidos na hora de tomar suas decisões? A quem você consulta? Vamos um exemplo negativo, feminino agora. Gênesis 34, verso 1. Irmãos, às vezes algumas decisões nem são carregadas de má intenção ou de malícia, às vezes são ingênuas, às vezes quase inocentes, mas isso não impede que venham as consequências. Por isso devemos pensar bem em nossas decisões, porque elas definem nosso futuro. Gênesis capítulo 34. Eu vou ler o verso 1 e explicar a história, que é muito comprida, não vou ler o capítulo todo não. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Irmãos, eu quero que vocês viajem um pouquinho e pensem como era a vida de Jacó com seus filhos, e aquelas pobres moças acompanhando aquele penca de macho naquela vida nômade que eles tinham. Jacó era nômade, ficava armando tenda de lugar em lugar, e seus filhos o acompanhando, e as meninas ali, não havia nada de atraente para aquelas moças naquele lugar. Levavam uma vida de pastora, cuidando de ovelhas, fazendo manteiga, requeijão, matando um bode, sei lá o que elas faziam, coitadas. Não havia nada de atraente para uma moça, nada romântico. Não tinha sequer outros rapazes para elas,
fazer um charmezinho, nada, só os irmãos. Era uma vida difícil. Aí eles acamparam perto de uma cidade chamada Siquém. E Diná quis ir à cidade para ver as moças da terra. Como que diz? Como será a vida na cidade? Essa curiosidade é legítima, ela não é ruim em si mesma, não há nada de pecaminoso nisto. Mas ela saiu furtivamente, à revelia de seus pais e de sua família, para ver algo que naquele contexto era temerário. Era uma sociedade desconhecida, não se sabia como eram os siquemitas, a quem adoravam, que práticas tinham religiosas, culturais, sociais, não se sabia como eram as famílias. Mas a curiosidade de Diná foi maior do que o seu temor do que poderia acontecer. E ela foi lá em Siquém para ver as moças da terra. O que aconteceu? O filho do rei do lugar botou o olho na estrangeira, se apaixonou e a violentou. Diná tinha sido namorado dele também, mas ele não foi propor casamento e tal, ele a violentou. Percebendo que Jacó não permitiria que ele se casasse com ela, porque eles eram de outra raça, ele a violentou. Se você seguir a história depois, é uma tragédia, porque Simeão e Levi, irmãos de Diná, disseram a mesma coisa que Absalão. O que está pensando ele? Que nossa irmã é uma meretriz? Pega assim, leva para o canto e a possui? E se encheram de raiva. Aí armaram o estratagema e disseram para os siquemitas: tá bom, você poderá se casar com ela, o príncipe de Siquém, mas tem uma condição: todos os homens têm que se circuncidar. Circuncisão é fazer a cirurgia de fimose que se faz nos bebês quando nascem às vezes. Só que aquilo em homem adulto, sem anestesia, até lá escrito: no terceiro dia, quando a dor é maior, já está tudo inflamado, os homens todos se circuncidaram. Então todos os homens lá na cama, ai, não tinha antibiótico, né? Nem tinha remédio para dor, analgésico. Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens. Os irmãozinhos sanguinários que Diná tinha. A Jacó vira um desgraçado, perseguido, todos queriam matá-lo, foge desesperado. Irmãs, guardadas as devidas proporções de tragédia, mas eu temo que às vezes haja no coração das meninas um desejo de: como será a vida lá no mundo? Como vivem as moças da terra? E se deixam encantar por um falso brilho. Amadas, se vocês não se compadecerem das moças da terra, das moças do mundo, vocês vão invejá-las. Ou vocês se compadecem por entenderem que de fato estão perdidas, aquilo que vocês cantaram aqui e o apelo que vocês fizeram aqui, ou isso se torna uma realidade na vida de vocês, ou vocês vão invejá-las e vocês quererão imitá-las, e suas referências serão mulheres profanas e indecentes. Vocês não saberão ser filhas de Sara, como recomenda o apóstolo Pedro. Nós precisamos entender que há uma diferença muito grande entre o que é comum e o que é normal. Essa é uma lição que eu me esforcei para ensinar meus filhos desde pequeninos. Nem tudo que é comum é normal. O mundo está avançando contra os valores do reino de Deus, forçando a barra, praticando ostensivamente uma série de coisas pecaminosas, grosseiras, para dar a essas coisas uma nota de normalidade. Apenas se tornam comuns, não podem ser normais. Ser normal é ser santo. Ser normal é viver como Deus planejou para vivermos.
Me lembro que eu recém-convertido, 18 anos, acho que não tinha nem um ano de convertido ainda, estudava na escola técnica lá no Barbalho, e os colegas estavam falando de sexo um dia, e naquele tempo era tabu falar de sexo, não estava tão escrachado como está hoje, era 38 anos atrás, e eu encostei, e eu encostava de propósito, para provocar. Ele disse: não, irmão, aqui não é conversa para você não. Por quê? Não, tá. Aí entrou com aquele linguajar baixo, disse: amigo, é o seguinte, eu sou virgem, Donzelíssimo da Silva é meu sobrenome, eu só tenho uma noiva e sexo é num casamento. Irmão, aquela balbúrdia. Disse: rapaz, você não tem vergonha de ser um sem vergonha, eu vou ter vergonha de ser santo, você é besta? Eles não têm vergonha de maneira ostensiva mostrar seu pecado. Por que teríamos vergonha de mostrar nossa santidade? É importante vocês se lembrarem que o mundo nos olha, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, o mundo lhe olha. E eles sabem quem tem direção, quem tem norte, quem tem caminho, quem sabe para onde vai. Eles vão tentar perverter você para depois te escarnecer. Mas se você for firme e coerente, eles vão te respeitar. Deixa eu contar mais uma historinha dessas das antigas. Estava fazendo um curso para entrar na empresa onde eu trabalhei por muito tempo, lá no Polo. E um dia o professor não foi, ficamos dentro da sala, sem poder sair durante quase 3 horas. Uma turma de jovens entre 18 e 20 anos, e foi aquela algazarra, tinha uns 18 jovens ali, só macho, uma lambança, saiu de baixaria, não estava no gibi. O que eu faço hora dessa? Não faço nada, sentado na minha cadeira, pacientemente, esperando a hora passar. No dia seguinte, um deles nós chegamos junto numa empresa, caminhando por relógio de ponto. Um deles me disse assim: irmão, crente essa hora não tem nome, né? Vira irmão. Irmão, ontem nós bagunçamos muito, né? E disse: rapaz, ontem vocês botaram para quebrar, viu? Vocês passaram dos limites. Ele me abraça assim: mas irmão, não desista da gente não. Todas as vezes que eu olho para você, eu me lembro de Deus. Poucos vão admitir, mas se a tua vida é coerente, eles vão te olhar. As meninas, elas vão te olhar e vão se lembrar de Deus. Alguém falou aqui sobre ser sal da terra, ser luz do mundo. Acho que foi o irmão quando estava orando. O sal se faz sentir. Um dia eu estava ouvindo o irmão pregar e ele disse, ele fazendo um teatrinho, imagina um panelaço de feijoada, linguiça, toicinho, pé de porco, orelha de porco, feijão, carne do sertão, aquela água, e vem a cozinheira com um punhado de sal, vai jogar o sal ali dentro, o sal diz: não me joga aí não. Por quê? Você é maluco? Nós somos um pouquinho, olha só, esse mundaréu de coisa aí dentro, só uma mãozinha de sal, vamos engolir. Calma, sal, calma. Você não vai ficar com gosto de feijão, nem de toicinho, nem de linguiça. Eles vão ser influenciados por você e não o contrário. Quando Jesus disse nós somos sal da terra, ele falava disso. Somos em menor quantidade, mas afetamos o ambiente onde estamos, nos fazemos sentir e preservamos. Mas eu queria que as moças vencessem a curiosidade de querer saber como vivem as moças da terra. Sejam santas, cultive os valores eternos, se prepare para ser esposas ou solteiras santas, que glorifiquem a Deus no seu corpo e se dediquem desimpedidamente ao Senhor.
Eu tenho que correr que eu estou atrasado por minha causa, viu? Eu queria dar 2 exemplos positivos. Talvez eu dê o terceiro, depende do tempo. Josué e Ruth. Vamos começar por Ruth. Vocês podem depois ler o livro de Ruth, principalmente as meninas. Eu quero animar vocês a chegar em casa. É um livro pequenininho. Vocês estão ali no livro de Ruth. Só são 4 capítulozinhos. Eu vou tentar abreviar a história aqui. Havia uma mulher chamada Noemi. Ela era israelita. Houve uma grande fome em Israel e ela foi para a terra de Moabe. E tinha 2 filhos que lá chegando se casaram com 2 moabitas. Os moabitas são descendentes de uma relação incestuosa de Ló com suas filhas. Vocês conhecem a história? Interessante, irmãos, lembrar que a Bíblia não esconde nenhuma história feia, viu? Tudo que é história feia, a Bíblia mostra. Quando Ló escapou de Sodoma, só ele e suas filhas, porque a esposa dele virou uma estátua de sal. As filhas disseram: nosso pai não terá descendência, não existe homem para casar conosco, vamos morrer, ele também, e vai acabar a história dele, vamos levantar descendência para ele. Encheram o velho de cachaça e se deitaram com ele e geraram do próprio pai. Daí nasceram os amonitas e moabitas, 2 povos inimigos de Israel. Ruth era moabita, era dessa linhagem pecaminosa, mas uma moça nobre e rara. Ruth e uma outra mulher, e o nome dela está por aqui em algum canto, a gente não consegue se lembrar direito, se casaram com os filhos. Orfa era o nome da outra. Orfa e Ruth se casaram com os 2 filhos de Noemi. Mas os 2 filhos de Noemi morreram, e aquelas 2 jovens esposas ficaram viúvas. E Noemi disse: eu vou voltar para minha terra, que vou fazer aqui sem meus filhos? Vou ser um peso para vocês, sou velha, e ainda que eu conseguisse marido, e ainda que eu conseguisse outro filho, até que esse filho crescesse para se casar com vocês, porque era a lei daquela época, né? Se a mulher ficasse viúva sem ter filhos, o irmão do viúvo tinha que casar com ela para levantar descendência ao irmão falecido. Assim, aí Noemi disse: não vai ter condição, então me deixe ir embora. Aquelas 2 noras eram muito queridas. Olha, Noemi era uma sogra fora de série, viu? Tinha 2 noras apaixonadas por ela, e as 2 noras insistiram que ela ficasse. Nós vamos cuidar de você, minha sogrinha querida. Disse: não, eu vou ser um peso para vocês. Ela era uma mulher muito nobre também. Se vocês são jovens, são bonitas, vão se casar de novo, deixa eu ir embora. E ela resolveu ir embora. Orfa chorou, abraçou, beijou e ficou. Mas sabe o que Ruth disse para Noemi? Aquela frase tão romântica que se lê nos casamentos, não era uma mulher falando para um noivo bonitão, não. Era uma nora falando para uma sogra. Imagine você casando e falando para sua sogrinha assim: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu queria que as irmãs, moças, tentassem projetar essa história aí na cabeça de vocês. Uma jovem viúva não consegue abandonar uma velha sogra. Ela abre mão da possibilidade de um casamento entre seu próprio povo, da segurança do seu povo, e entra numa empreitada esquisita para ir para outro país, onde o seu povo era odiado, em Israel,
e na sua nobreza persevera. Ruth não tinha a menor ideia que da sua linhagem nasceria Jesus. Ruth não sabia disso. Que ela seria bisavó do grande rei Davi. Que de Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, de Jessé nasceu Davi. Deus contemplou a nobreza daquela moça. E Deus estabeleceu que ela fosse quem fosse. Não decida por prêmios imediatos. Não se mova por aquilo que é mais visível e atraente. Cultive valores eternos. Deus costuma honrar essas coisas. Deus se envolve com tua história quando a tua decisão o honra. Deus participa das suas decisões quando elas apontam para a sua glória. Um exemplo masculino: Josué. Meus feitores já vieram me buscar ali, viu? Eu quero pensar um episódio na história de Josué. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e receber as tábuas da lei, Moisés passou lá em cima 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, sobrenaturalmente na presença de Deus. Mas vocês sabem quem estava lá acompanhando Moisés? No pé do monte? Não foi Arão, não foi nenhum dos anciãos de Israel, não foi nenhum dos príncipes, nenhum dos sacerdotes. Aliás, naquele tempo não tinha sacerdote ainda não, nessa ocasião. Mas não foi nenhum dos cabeças de tribo. Foi um jovem chamado Josué, no pé do monte, no meio do deserto. O que Josué comeu e bebeu ali eu não sei. Foram 40 dias que ele se virou para matar lagarto, coelho. Não sei o que ele fez para comer. Moisés estava na presença de Deus, ele estava lá embaixo. Ele pagou um preço altíssimo para estar perto de um homem que falava com Deus. Quem são os homens que desafiam a vida de vocês, rapazes? Qual é a companhia que vocês preferem? Josué queria estar perto de alguém que conhecia Deus, que ouvia Deus e falava com Deus. Quando Moisés desceu do monte, Josué disse assim: Moisés, apressa-te, porque ouço alarido de guerra no arraial. E Moisés disse: não é guerra, Josué. Moisés disse: não é guerra, Josué, é festa. Parece uma coisa simples, irmão, mas aqui denuncia algo muito importante. Josué não tinha discernimento, mas ele tinha prontidão. Ele não sabia discernir entre barulho de guerra e barulho de festa, mas estava pronto a tomar uma ação. Ele estava às ordens de Moisés. Não se espera de vocês, rapazes, que vocês tenham discernimento que tem Jacemã, que vocês discernam a obra, entendam o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Mas se espera de vocês prontidão. Sim, Jacemã, apressa aí, porque o que vai fazer aqui agora? Deixa ele dar a direção. Não se exige dos jovens ter uma boa bússola, não se exige dos jovens ter uma boa direção, se exige ter um bom motor. Assim, a primeira engrenada ali da minha embreagem disse: agora, vamos para onde aqui? Eu tenho confiança que Deus está levantando uma geração que fará diferença nos seus dias. Uma geração que sabe onde passará a sua eternidade. Essa pergunta não é para vocês. Essa pergunta vocês devem fazer lá fora. Eu confio em uma geração que será sal e luz, que será a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, santa e sem defeito. Uma geração que conhece Jesus.
exposto às tentações, que tropece e peque às vezes, mas conhece o seu Senhor e conhece o seu Redentor e se entrega a Ele e vive com Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe vocês. Senhor, nós te damos graças por cada uma dessas vidas aqui. Tu és o único que conheces a história deles como ela é mesmo, com toda a precisão, Senhor. Tu os conheces desde o dia que foram gerados, quando eram ainda substância informe no ventre de uma mulher. E Tu tens planos para cada um deles, Senhor. E nossa súplica é que Tu deis a conhecer Teus planos a cada um deles. Que Tu te mostres aos seus olhos, que Tu te descubras aos seus olhos espirituais. Que Tu te reveles a eles, que Tu conquistes o seu coração. Tu conquistes a sua mente, Tu conquistes o seu espírito, Tu conquistes a sua vontade, Senhor, e Tu os faças Teus cooperadores, cheios de brilho, cheios de graça, cheios de autoridade, cheios de humilhação, para a Tua própria glória, Senhor, para o bem da igreja e para a salvação de muitas vidas, no nome de Jesus, amém.